Olá, bem-vindos à série de perguntas e respostas sobre constelação familiar. A nossa pergunta de hoje é: quais são as ordens sistêmicas dentro de uma constelação familiar? Que é o ponto, as ordens sistêmicas é o ponto principal dos fundamentos da teoria da constelação familiar. O Bert Hellinger, criador do método, ele descobriu que existem ordens, são leis simples que regem todos os grupos, todos os sistemas, seja uma pessoa, seja um grupo de pessoas, seja uma família, seja uma empresa, seja um país, De qualquer ordem de grupos, a gente tem que seguir essas três leis, essas três ordens, para que um equilíbrio se faça. Então, quais são essas três ordens? Primeiro, pertinência. Segundo, hierarquia. Terceiro, equilíbrio. São as três palavrinhas-chave. Agora eu vou explicar uma por uma. A primeira é a pertinência, que significa o quê? Toda pessoa tem que ter o seu lugar único de valor, seja numa família, seja numa empresa, seja em qualquer outro lugar, ela tem que ter o seu lugar de valor, o seu lugar único, com as suas características próprias, sentindo que ela pertence, que ela faz parte. O que acontece? O que a gente tem no nosso sistema familiar? O que seria uma desordem, de pertinência? Pessoas que foram excluídas do sistema. Então, desde uma pessoa que teve uma morte trágica e que nunca mais foi falado o nome daquela pessoa, qualquer tipo de exclusão, uma separação, Ou pessoas que largaram os bisavós lá em algum vilarejo da Europa, saíram correndo para fugir de uma guerra e nunca mais viram aqueles pais, Tudo isso fala-se de exclusão. Ou ainda pessoas, que é muito comum, pessoas que estão numa família, que fazem parte de uma família, mas que não sentem que pertencem. O que isso vai acontecer quando tem esse tipo de desordem? O que vai acontecer no futuro? O sistema, ele tende a ir para algum equilíbrio. Então, ele tende a incluir o excluído. Como? De forma simbólica. Então a gente vê várias formas simbólicas. Então, por exemplo, eu já vi numa constelação uma doença física representando um grupo de pessoas lá de trás que sofreram um acidente grave, na família lá atrás. Então essa exclusão de pessoas lá de trás, elas foram incluídas através de um sintoma físico, através de uma doença. Lembrem daquilo que eu falei, essa questão é regida por o que a gente chama de amor cego. Por amor, a gente cegamente inclui os que foram excluídos sem saber, de uma maneira inconsciente. Um outro exemplo, que o Bert Hellinger dá, um exemplo clássico, digamos assim, uma mulher está ligada por amor a uma avó. E essa avó teve um primeiro marido que morreu na guerra. Amava muito esse primeiro marido, morreu na guerra. E depois ela casou com a avó, seguiu a vida, nunca contou para ninguém desse primeiro amor dela. O que pode acontecer com uma neta que está ligada a ela? Essa neta pode, por exemplo, buscar homens parecidos com esse homem da avó, mesmo sem ter a menor consciência disso, E daí pode até não achar, então ficar procurando e não achar, esse amor da avó e ficar solteira, ou não, ou pode até casar com um homem que seja parecido. Isso às vezes a gente vê na constelação, Aparece, por exemplo, essa mulher casada com esse homem e ele se liga com a avó, porque ele está representando simbolicamente esse primeiro marido da avó. A segunda lei é a lei da hierarquia, a ordem do amor, da hierarquia. Ou seja, em qualquer grupo, o grupo só funciona de maneira equilibrada
se existe um respeito à hierarquia. Os pais são os mais velhos, são os grandes, os pais dão para os filhos recebem. Ao receber, eles podem crescer e podem dar. Agora, o que acontece nas nossas famílias? Muitos pais emocionalmente imaturos, infantis, ou inconscientemente pedindo para ser salvos pelos filhos, e filhos tentando salvar, filhos energeticamente na posição dos pais, tentando ser pais dos pais, tentando salvar os pais. O Bert Hellinger fala que às vezes um filho pode dar muito trabalho para deixar o pai vivo. Às vezes o filho sente que um lado do pai está seguindo na morte, junto com algum ancestral que já morreu, e esse filho dá muito trabalho para manter o pai vivo, né? Então é uma teoria bem diferente nesse sentido. E numa empresa a mesma coisa, a empresa não terá sucesso se o gestor atual não honrar e respeitar o fundador da empresa, os gestores que vieram anteriormente. Tem que ter essa honra à hierarquia, né? Não se sentir superior. Um filho também, quando ele se sente superior ao pai, ele vai tender ao fracasso. Por quê? Porque ele não vai receber do pai, né? Num casamento, né? Se um homem é casado com uma mulher, se separa e esse homem casa de novo, se a segunda mulher não respeitar a primeira, também o casamento tende ao fracasso. Se essa mulher se sentir melhor que a primeira, né? Então ela tem que dar o lugar. A primeira sempre vai ser a primeira e a gente não pode negar o passado de uma pessoa. Ou entre irmãos, né? A hierarquia. Às vezes o primeiro filho não é um primeiro filho. Por quê? Porque aquele casal teve um aborto antes daquele primeiro filho, né? Teve um bebê que faleceu prematuramente. Então o primeiro filho é segundo, não é primeiro. A gente tem que respeitar essas ordens de quem já foi. Daí sim o sistema toma força. E a terceira força é a força do equilíbrio. A terceira ordem é a ordem do equilíbrio entre o dar e o receber. Em todas as relações, sejam relações profissionais, relações afetivas, tem que existir um equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo. Se em alguma geração esse equilíbrio foi quebrado, né? Por exemplo, famílias que tiveram escravos, que tiveram pessoas que foram exploradas, o que vai acontecer? Esse equilíbrio vai ser equilibrado nas próximas gerações. Então, algum familiar, por amor àquele que desequilibrou o sistema lá atrás, ele vai se submeter e ser explorado. Ele vai, de alguma maneira, trabalhar, se sentir como um escravo, né, e não receber devidamente. Como se ele estivesse se colocando no lugar da vítima de alguém, de algum ancestral dele. Ou também o desequilíbrio financeiro, né? Se uma família de alguma maneira ganhou dinheiro de uma maneira errada, de uma maneira que usurpou outros, que injustiçou outros, né? De alguma maneira, alguma geração vai se perder dinheiro, né? Como num caso de jogos. Com certeza lá atrás tiveram situações em que a família ganhou dinheiro de maneira desequilibrada, né? Então são essas as 3 leis principais em todos os sistemas. São muito simples e muito sábias. A pertinência, o pertencer, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. Eu agradeço a atenção, muito bem-vindos para participar de uma constelação familiar aqui no Espaço Mahalila. Aguardo vocês!